E fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que diazinho, hein? Começamos a semana, vou mostrar tudo isso daqui pra vocês, tá até aqui no gráfico aqui do ouro aqui, tava fazendo umas operaçõezinhas aqui, galera, tô operando também Forex, nós vamos ter umas novidades aí, já aproveitando aqui, passando pra vocês, acabei fazendo um tradezinho no ouro aqui, nos 5 minutos, mas isso aqui é conversa para outro momento. Vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui. O nosso foco aqui inicial é o mercado brasileiro, tá? Índice dolinha. A proposta aqui é passar para vocês toda a visão institucional, mais a análise complementar do preço. Quero que vocês aprendam, entendam e, obviamente, comecem a fazer o que precisa ser feito para começar a tirar dinheiro do mercado. A partir de já vocês saberão, uma próxima data aí que eu vou passar para vocês direitinho. Vamos começar esse projeto aqui de mapear todo o mercado, Forex, cripto, mercado americano, tudo, para você evoluir de uma vez por todas. Mostrar as operações que a gente faz, a forma como que a gente opera lá nos mercados lá de fora, e você vai entender como que você vai ser altamente lucrativo. Mostrar tudo isso daqui. Hoje é um diazinho bem volátil, tá? Graças a Deus, até tínhamos um medo ali por ser segunda-feira, sem notícia, semana que promete bastante, que tem o payroll na sexta, tem super quarta aí com uma notícia bem legal também. Só não sei que notícia que é, mas eu sei que é uma notícia bem importante aí pra gente. Mas o que é importante de verdade é analisar o gráfico. E como que eu analiso o gráfico para operar? Todos os dias ao vivo com o pessoal da sala lá, da mentoria, tá? Smart Money mais a análise complementar do preço, tudo isso disponível para você na descrição aqui desse vídeo. Basta você preencher o formulário, eu vou entrar em contato e vou estar passando todos os detalhes, tudo aquilo que você tanto precisa para evoluir no mercado. Uma situação muito importante é: não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Isso me ajuda bastante. Para você que não é inscrito no canal, se inscrever também, que me dá boas oportunidades aí de levar esse conteúdo para mais pessoas. Não fique de fora, não perca tempo. Vamos pulverizar todo esse conhecimento, beleza? Dúvidas que vocês tiverem, cara, deixe nos comentários. Peguei tal trade, queria ter feito essa operação, não entendi essa operação que você fez, Felipe. Eu vou estar respondendo um a um. Bacana? Nossa movimentação do dia de hoje foi um mercado aí, de certa forma, bem chatinho, galera. Por quê? Teve volatilidade? Teve. Mas um mercado um pouco chato. Falei com o pessoal e abri a sala hoje explicando sobre essa situação. O que aconteceu no pregão lá de sexta-feira? O mercado cravou um fundo, cravou um topo. Infelizmente, para o nosso operacional, essa passagem de topo aqui é somente com pavio. Se o mercado passa um topo, ou seja, rompe uma região somente com pavio, eu sempre faço essa pergunta para o pessoal e vou externar para vocês. Esse tipo de rompimento, você utiliza? Você usa pavio como quebra de estrutura? Se você utiliza, ok, você tinha que ter pego essa operação, ter comprado nessa região aqui. Ponto final. Se você não utiliza pavio como quebra de estrutura, mas faz uma análise dele de como está acontecendo, aí essa pergunta vale para você. Eu sempre falo assim com o pessoal, galera, o pavio, essa formação é mais uma captura de liquidez ou para você uma quebra de estrutura para o mercado dar e mostrando continuação? Você precisa entender isso e interpretar de forma muito sábia. Se você julga ter uma quebra de estrutura, bacana. Eu julgo isso como uma captura de liquidez. Sendo uma captura de liquidez, para mim não existe marcação de uma nova referência. Se não existe marcação de uma nova referência, eu não posso justificar que este ponto é ponto validado de compra, este ponto é ponto validado de compra. Por quê? Para uma estrutura ser formada, o mercado precisa ganhar o topo. Existiu quebra de estrutura ganhando o máximo aqui? Não, então essa região para mim não é ponto de fato de entrada. Felipe, mas como que eu vou ter a paciência suficiente para esperar essa operação? A partir do momento que o mercado chega nas regiões e forma o confirmation entry. O confirmation entry é o ponto mais interessante para se fazer uma entrada quando você tem dúvida da referência a ser utilizada, quando você tem dificuldade numa marcação como essa, nós simplesmente preferimos esperar. E o pregão de hoje possibilitou essa situação. Felipe, você tiveram alunos que compraram nessa região? Sim.
Tiveram alunos que deveriam ter posicionado aqui no Fair Value Gap logo acima? Sim, também. Ou eram duas operações, ou como até mostrei para eles, faz um único trade com um stop um pouco mais afastado aqui, uma única operação, julgando e tentando pegar esse movimento de alta que foi espetacular. Eu, Felipe, fiquei dentro da leitura que eu passei para o pessoal, que era uma leitura de confirmação. E a leitura de confirmação passava pela esperança e pela expectativa do mercado após chegar nessa região de entrada, nesse order block, chegar nesse ponto, gerar para mim uma quebra de estrutura, mudança de característica e aí sim eu me posicionar. Os alunos, alguns já entraram, posicionaram seu stop aqui abaixo e surfaram um pouco mais de 500 pontos. Filipão e uma galera que estava com mais paciência, né, digamos assim, ficou esperando após esse choquezinho ter sido formado, ficamos esperando o mercado recuar nessa região aqui deste Fair Value Gap que ficou em aberto. Pô, Felipe, mas o mercado não voltou, o que você faz? Infelizmente, fica de fora. Galera, o mercado simplesmente, quando fechou essa barra, habilitou o primeiro Fair Value Gap, tá? Não tinha habilitado este segundo. O segundo só é habilitado depois que fecha esse doji. O mercado simplesmente, quando ele de fato fecha, gera pra gente a marcação. Efetuamos a marcação, o mercado não recuou. Infelizmente não tem trade. E aí o mercado começou a subir. Tem os grafistas de plantão que gostam e fazem esse tipo de marcação. Até mostrei pro pessoal, tá? Faço isso sempre, é muito importante. As marcações das linhas de tendência, pontos ali de fato de interesse. O mercado acabou cravando com maestria o terceiro toque da LT. Observa que até capturou uma liquidez e depois jogou o preço para baixo. Mas a gente não usa isso como referência. Foi só uma amostra ali para você interpretar as regiões e as referências de possível entrada. Como sempre falo, de olho sempre nos dois movimentos, na compra, na venda, na venda, na compra. O mercado acabou gerando para a gente ali uma entradinha, observa só, após essa mudança de característica novamente. Liquidez foi capturada, liquidez foi capturada, uma liquidez dupla. Após isso, quebra e muda a sua característica. Gera para a gente nova referência. Com nova referência formada, você traça fundo de ponto de Premium Discount, vai fazer a sua marcação exatamente no seu Fair Value Gap e vai esperar a sua ordem de venda para ser executada. Felipe, mas o mercado não voltou lá nos 50%, faltou quantos pontos? Galera, daqui até o nosso ponto de entrada, faltaram exatamente 30 pontinhos para o mercado buscar a nossa ordem. Ficamos de fora desse movimento de venda hoje por 30 pontos apenas. É triste, mas fazer o quê? E aí, depois, o que o mercado acaba fazendo? Gera para a gente ainda uma possibilidade de confirmação da entrada. Quem me acompanha já sabe, confirmation para mim é só se eu estiver dentro da operação para eu poder aumentar a minha mão nesse tipo de situação. Eu evito esse tipo de entrada quando eu estou de fora. Esse tipo de situação para mim é para eu poder aumentar e aumentar drasticamente. Mas isso aqui é uma aula que é exclusiva para o pessoal lá, que a gente passa lá, tá? Por isso que eu te convido a fazer parte, para você entender como que a gente faz para alavancar cada vez mais a nossa continha. Não perca tempo. Então acabou deixando essa operação aqui e mesmo assim, de novo, por 10 pontos, o mercado não acionou essa outra operação. Eu não iria fazer esse trade não, tá? Não estava com a ordem plotada aqui, mas mostrei pro pessoal, teve aluno que lamentou ali porque ficou com a ordem posicionada e o mercado não buscou. E depois disso o mercado simplesmente continuou a sua queda, continuou a queda livre, começou a cair, quebrou a estrutura da mínima do dia, com a quebra da mínima do dia gerou este Fair Value Gap. Falei com o pessoal, deu o nosso horário ali de meio-dia, falei, eu sou vendedor nessa região de Fair Value Gap. Sou um ponta vendedora nessa região, stopzinho ali 50, 60 pontos ali no máximo para você se posicionar. E eu, galera, eu deixei minha ordem e paguei para ver, fiquei com a ordem lá quando a gente encerrou a sala. Estava eu aqui, o mercado começou a cair, ficou esse movimento de queda todo. Se você traçar uma referência de prêmio e desconto nessa movimentação, você vai ver que ele não tinha corrigido nos 50%. Tinha essa região aqui também para validar uma confirmação. Cadê a confirmação? O mercado não gerou confirmação. Chegou na região, ficou sambando, não deu a oportunidade de confirmation, tá? Não deu. Mesmo que se você se posicionou, tem que ter um certo cuidado, porque faltou a expectativa e a boa oportunidade de confirmação. Felipe, mas eu não poderia ter usado essa região aqui, esse choquezinho, e tentado ser comprador nessa região? Eu acredito que não, porque o mercado tocou muito próximo, faltou um pouco mais para baixo. Então eu não compraria aqui nesse primeiro toque.
Felipe, nesse segundo toque, gerou a oportunidade, na hora que ele de fato chega no ponto mais interessante para eu poder me posicionar, o topo que ele estava gerando não foi quebrado. Quando perde, o topo que estava gerando não foi quebrado. Quando perde, o topo que estava gerando não foi quebrado. Quando chega nesse movimento mais extremo, o topo que ele estava gerando não foi quebrado. E quando foi quebrado, o mercado simplesmente continuou seu movimento. E aí, no finalzinho do pregão aqui, quem sabe a gente tá naquela situaçãozinha do joguinho da consistência, o mercado deixou 5 horas da tarde, galera, 5h30. Quando eu vi, o mercado me acionou. Quando eu vi ele me acionando, já começou a cair. Eu falei, vou proteger minha operação no 3-1. Stop de 60, alvo de 180 pontos. Eu até defendi um pouco antes, tá? Para não mentir para vocês, defendi um pouco antes a operação. Fiz uma parcial e acabei saindo do trade ali com um trocado bem interessante no fechamento do dia ali. Acabei salvando meu dia nesse tradezinho, que seria uma operação que eu queria para amanhã. Mas infelizmente o mercado já bateu hoje. Fiz uma operaçãozinha ali um pouco bem interessante, tá? Stopzinho curto, alvinho de 200 pontos, uma operaçãozinha ali só para fechar o dia com chave de ouro. A questão, né? Você acredita no que você realmente faz e executa? Eu acredito. Por mais que eu deixe as ordens plotadas, não gosto de operar na parte da tarde, não aconselho você a operar na parte da tarde, principalmente um horário tão avançado como esse, mas isso é um tradezinho que acabou pagando e pagando bem. Pro pregão de amanhã, novamente, nós temos um pregão que não quebrou a estrutura da máxima e da mínima de sexta-feira. Eu acabei de mostrar para vocês que esse topo para mim com pavio não gera expectativa de rompimento. Este fundo com pavio não gera expectativa de rompimento. Mas o interessante vai ser aguardar o movimento de amanhã, tanto a sua abertura quanto a sua continuação de oportunidade. Seja paciente, o mercado vai entregar um trade. Felipe, se eu usar essa referência aqui, esse ponto aqui, esse topo com esse fundo, como que eu vou me posicionar? Você tem essa base bem desenhada para si posicionar na venda, você tem uma expectativa de captura maior de liquidez, tá? Mesmo entendendo que aqui já é um ponto de extrema liquidez que foi capturada, tanto que para amanhã esse trade pode já abrir pagando ou já abrir lá embaixo, tá? O mercado finaliza aqui, ó, você vai observar o fechamento do mercado tentando fechar bem próximo dessa região e amanhã já abre lá para baixo, pagando essa possibilidade ou até mesmo pagando esse Fair Value Gap que foi o posicionamento desse tradezinho que salvou um trocado ali do meu dia, 200 pontinhos ali para a conta. Bem tranquilo, bem objetivo, beleza? Então, seja paciente, seja cauteloso nesse tipo de situação, é só você ter a paciência que o mercado vai entregar o trade. Pô, Felipe, se ele abrir com gap de alta, o que eu faço? Galera, se abrir com gap de alta, não tem o que fazer. O mercado foi lá para baixo, chega aqui, faz essa deriva aqui, acaba virando. Sua expectativa vai ser aguardar para fazer uma entrada. E de novo, mercado consolidado. Consolidação, os melhores trades de consolidação são trades de confirmação. Por que trade de confirmação? Porque o mercado está indeciso. Se o mercado está indeciso, a sua atenção é paciência para aguardar, para analisar, para poder pegar o melhor trade sem ousadia de clicar de forma amadora e muito besta. Lá no gráfico de dólar, nós tínhamos uma movimentação que tudo que eu estava esperando no índice, tá? Primeiro manipula, depois finaliza e depois ataca. O que significa isso que aconteceu no dólar hoje? Judas Swing. Já mostrei, já expliquei, mostro sempre pro pessoal. A partir do momento que o mercado deixa uma consolidação, indica o lado oposto vai ser manipulado para ele continuar o seu movimento. Então, na maioria dos casos, esse primeiro take para cima, esse primeiro toque na região superior é simplesmente a indicação para o lado que o mercado vai. O lado oposto é manipulação. E aí sim o mercado acelera o seu movimento. Geralmente, manipula para um lado uma manipulaçãozinha curta, faz um sweep para o lado oposto, uma manipulação mais completa, e aí joga o preço para o lado que realmente já foi mostrado para cima. Paciência e atenção sempre. Seguindo a risca aqui, o dólar infelizmente não teve um trade ali saudável, porque a gente ficou na expectativa de uma correção. Após a movimentação forte de alta que rompe esse topo, era tão tranquilo, o mercado teve recuado pra gente um pouquinho, principalmente quando ele acelera um pouco mais, deixa esse Fair Value Gap, esse imbalance gigante em aberto aqui, poxa, faltou um detalhe, né, de recuo pra gente poder conseguir esse posicionamento. Atenção pro pregão de amanhã vai ser essa região aqui. Felipe, eu falei isso com o pessoal, tá? Eu acabei não vendo nessa hora que o mercado acabou dando essa explosão aqui, mas
esse trade aqui, quando o mercado fecha com essa barrona, era um trade que eu tomaria stop, tá, galera? Dentro do meu operacional, tomaria um stopzinho de 5 pontos, de 5 a 10 pontos, dependeria muito de como eu estaria observando a região e o movimento na hora, tá? Mas é um tradezinho que eu pelo menos tomaria um stopzinho de 5 pontinhos. Meu Deus, Felipe, galera, é assim que é. Eu faço esse tipo de operação dentro de um caixote, mercado travado, um trade, praticamente um candle só engolfando o dia inteiro, eu tomo risco. Não tenho medo nesse tipo de situação. Mas é um tradezinho que aí, infelizmente, estopou, ou infelizmente eu não vi, tá? Mas era um trade que eu teria sim condições claras de fazer. Mas segue o baile, próximo dia, amanhã a gente faz o que tem que ser feito. Não fiz nenhuma operação no dólar no dia de hoje, tá? A paciência ali reinou, porque o mercado que toma direção é complicado. Para amanhã, se atentem a esse movimento. O mercado só subiu, não teve correção em momento nenhum no 50%. Sem correção no 50%, isso daqui pra gente é liquidez, e isso daqui também pode se tornar uma liquidez muito interessante para o mercado testar esse imbalance que ficou em aberto, tá? Então, muito cuidado em marcar essa região, ver o mercado chegar neste ponto e aí você tá lá comprado, já com a ordem zona lá esperando, o mercado te estopa, toca o Fair Value Gap e acaba subindo. Cuidado quanto a isso. Felipe, perdeu este fundo, eu posso marcar isso como um choque? Se ele perde e não acelera e acaba deixando uma possível entrada para mim de venda? Perfeitamente. E essa operação gera para você um resultado de alvo lá neste Fair Value Gap para continuidade da queda. Então, muita atenção nesses detalhes, tá? Detalhes fazem toda a diferença. Acredito numa correção para continuação, mas espero o mercado validar o seu melhor ponto de entrada para aí sim você se posicionar e fazer muita grana. Mais, queridos, não deixem de preencher o formulário. Não deixem de ficar de fora da mentoria que tá só o ouro e estou passando muito conteúdo, explicando muita coisa pro pessoal. E eu quero você junto com a gente. Preencha o formulário, não fique de fora. Tamo junto e bora pro game.